Olá, hoje o nosso tema é a estrutura da obra literária. Uma primeira lição da teoria da literatura contemporânea ensina que a obra literária deve ser examinada enquanto um objeto independente. Esse é um ponto sobre o qual eu vou insistir várias vezes. E sendo o resultado da criação de um escritor e dirigindo-se a um público que a consome e a entende, a obra literária consiste em um ser autônomo que podemos ver e tocar. O problema que se coloca, uma vez aceita essa noção de que a obra é um objeto independente, é entendê-la. Nós vamos ver o poema do Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Uma primeira convicção nós podemos já estabelecer a partir de agora. É de que a obra comunica alguma coisa, ela diz alguma coisa, por mais hermética que ela seja. No caso do poema do Mário Quintana, até não se trata de hermetismo, mas ele fala algo, ele nos diz algo. A segunda convicção é que se a obra é independente, ela vai comunicar, ela vai passar o seu recado a partir dos seus elementos constituintes, da sua estrutura. E esse é o objeto que nós vamos examinar com mais detalhe. Obra literária, comunicação e estrutura. Se nós temos a convicção de que a obra literária comunica, se ela é uma estrutura comunicativa, e isso se faz através dos seus elementos internos, nós temos que pensar justamente como se dá essa estrutura, quais são os seus elementos constituintes. Isso resulta, vamos dizer assim, de algumas convicções que nós vamos agora discriminar com mais detalhe. O primeiro deles é esse: toda obra literária é comunicativa. Pode parecer redundante nós dizermos isso, parecer um chavão, mas não é exatamente o que às vezes as pessoas pensam. Elas pensam que a obra é independente e que ela só deve ser apreciada sensorialmente, sem que ela precise dizer alguma coisa. Na realidade não é assim. A obra literária lida com a linguagem e a linguagem sempre é um processo de troca de informações entre dois sujeitos. No caso, um dos sujeitos é a própria obra, o outro é o seu leitor. A segunda convicção, a segunda afirmação que eu gostaria que fosse retido por todos, é que essa comunicação tem uma particularidade. A obra literária, porque é um objeto independente, porque ela tem a sua história, ela tem a sua autonomia, ela comunica através dos seus elementos internos, daquilo que a constitui, daquilo que nós estamos chamando a sua estrutura. Por que nós podemos dizer que a obra literária se comunica através dos seus elementos internos? É porque esses elementos compõem a sua estrutura e, na medida em que é uma estrutura, ela se apresenta como um sistema organizado. Ela é um objeto autônomo com o seu processo, todo ele articulado à moda de um sistema. Essas observações que nós procuramos estabelecer por meio de uma tipologia, elas determinam uma metodologia de trabalho. Quer dizer, nós temos algumas convicções, uma delas é que a obra é uma estrutura, essa outra que essa estrutura comunica, e terceiro, que essa obra constitui um sistema. Então, essas convicções determinam uma metodologia de trabalho. Isso eu faço essa afirmação, mas eu preciso daí extrair um modo de trabalhar o texto literário. O modo como nós podemos expor essa metodologia, ela é apresentada num livro de um autor russo, chamado Yuri Lotman, que se chama A Estrutura do Texto Artístico. O que nós vamos ver a seguir é o desenvolvimento das ideias do Lotman, que são bastante úteis e bastante práticas e bastante convincentes no que diz respeito ao estudo do que compõe essa estrutura, do que faz parte dessa estrutura, e permitindo entender, inclusive, o caráter artístico desse elemento, desse objeto que nós estamos chamando de obra literária. O ponto de partida do Yuri Lotman é a noção de que toda obra de arte é comunicativa, um aspecto que nós já observamos desde o início dessa aula. Nós temos, então, a seguinte situação. Em primeiro lugar, nós acreditamos que a obra se comunica, independentemente da sua complexidade, do seu hermetismo. Em segundo lugar, nós sabemos que é preciso interpretá-la. Agora, nós temos que dispor de uma metodologia, de algumas indicações, alguns critérios para nós podermos chegar ao entendimento do texto. E para chegar ao entendimento desse texto, ou de qualquer texto, nós vamos acompanhar o pensamento de Yuri Lotman, que chama atenção para o modo como os elementos internos se organizam na formatação, na complexificação, inclusive, de uma obra literária qualquer.
Lotman usa para descrição da obra de arte, do texto artístico e da obra literária em geral, a noção de eixo. O eixo é um elemento que vem, os eixos são os elementos trazidos da linguística que estruturam a linguagem. A linguagem se organiza a partir de dois grandes eixos. O eixo sintagmático, que é o eixo das combinações, e o eixo paradigmático, que é o eixo das escolhas. O eixo, vamos dizer assim, dos dicionários, onde nós temos as possibilidades de expressão que, combinados, chegam à expressão propriamente dita no âmbito sintagmático. O Yuri Lotman transplanta, ele traz essas noções da linguística para dentro da composição do texto literário, já que o texto literário usa da linguagem, ele trabalha com a linguagem. Então, o segundo aspecto importante que nós temos que destacar a propósito do Lotman é que ele não desconsidera o caráter linguístico da obra literária. Todavia, ele procura destacar também que esse elemento linguístico da obra literária não é igual à linguagem da comunicação cotidiana. A obra literária cria a sua linguagem, ele chama, é uma linguagem de segundo grau, uma linguagem modelada especificamente para o texto literário. Então aí nós já temos duas noções importantes. A primeira, de que há uma comunicação, essa comunicação decorre do caráter linguístico da obra literária, porque a obra literária tem uma base na linguagem, ela lida justamente com os dois eixos da comunicação, o paradigmático e o sintagmático, e de outro lado, o fato de que essa linguagem da obra literária tem as suas peculiaridades, porque é uma linguagem de segundo grau, uma linguagem modelada especificamente para o texto em questão. Para cada texto em questão, vamos chamar atenção também para esse aspecto. Cada obra constitui a sua própria linguagem, o seu próprio sistema de comunicação. Então isso determina a individualidade dos textos e nos coloca perante, vamos dizer assim, duas situações que nós trabalhamos simultaneamente. Em primeiro lugar, nós temos que ter um arcabouço teórico específico da teoria da literatura para trabalhar com cada obra. E, em segundo lugar, nós vamos ter que considerar cada obra diferente. Repetindo, colocando em outros termos, nós temos o seguinte: nós temos uma sistemática de abordagem, uma metodologia, que é sugerida, no caso, por Lotman, e no outro, o caso particular de cada obra. Em outras palavras, nós podemos ter uma sistemática, uma metodologia genérica, e de outro, pensar que cada obra em específico, em particular, vai nos dar respostas próprias a ela. Isso significa respeitar, de um lado, a possibilidade da metodologia ser prática, auxiliar ao entendimento da obra, e, em segundo lugar, garantir que as obras não são todas iguais entre si. Então, nós vamos sempre chegar a textos ou a entendimentos diferenciados. O que é, então, o eixo paradigmático no caso de uma obra literária? O eixo paradigmático ele nos dá conta das repetições e equivalências. Todos os elementos que nós vamos identificar no texto que são repetidos, que são iguais, que são equivalentes. Ou então, das diferenças, aquilo que não está repetido quando deveria estar repetido. Então, o eixo paradigmático, ele lida, vamos dizer assim, perpendicularmente no texto, vendo as possibilidades que foram utilizadas da língua e as que não foram utilizadas. O eixo sintagmático examina outra questão. Ele vê as combinações, ele dá conta das combinações, aquilo que, após a eleição do escritor, estabelece uma continuidade e nos constrói um mundo paralelo, um mundo do texto literário. Como eu falei antes, isso se deve ao caráter linguístico da obra literária, mas também ao fato de que ela constrói, em cada obra literária, constrói o seu próprio sistema, os seus modos de combinação e a sua, vamos dizer assim, as suas peculiaridades. Portanto, nós temos aqui como critério, como, vamos dizer assim, como princípio, a noção de que o texto literário não vai apresentar as mesmas questões, não vai poder ser interpretado a partir apenas da linguística. O texto literário é uma forma de comunicação diferenciado. A comunicação linguística não artística tem as suas peculiaridades, a comunicação literária tem outras peculiaridades enquanto linguagem. Como eu falei há pouco, isso deve-se ao fato de que a obra constrói o seu sistema, constrói a sua língua, como se fosse, digamos assim, uma língua artificial. Por isso eu falei antes, uma língua de segundo grau. Ela é artificial não porque ela é falsa, ela é artificial porque ela resulta dos artifícios, dos modos, vamos dizer assim, dos processos escolhidos
individualmente por cada artista. Ele faz isso voluntariamente, ele faz isso sabendo aonde ele quer chegar, mesmo que conscientemente ele possa negar certos, vamos dizer assim, certas propriedades ou certas estratégias que ele tenha utilizado. Lotman chama atenção, portanto, para a presença desses dois eixos que ele encontra no processo linguístico, que ele transplanta para o processo literário. Mas o que é mais importante de tudo isso é que todos os elementos da obra literária comunicam alguma coisa. A comunicação não se dá apenas no âmbito do conteúdo, mas inclusive através dos elementos estruturais. Por isso ele tem uma frase que eu acho muito importante e que nós vamos repetir agora. Ele diz, na obra literária, os elementos formais semantizam-se. Essa frase é dele e ele quer dizer justamente isso. Qualquer elemento, o mais indiferente que nos possa parecer, ele representa algo, ele comunica algo, ele tem algo a dizer para nós. E isso requer, da parte do leitor, ou da parte do estudioso, uma atitude muito específica. Em outras palavras, nós não podemos deixar escapar nada. E esse não escapar nada, inclusive, significa que nós nunca damos conta de tudo quando examinamos uma obra literária. Então nós vamos dispor de uma metodologia que vai nos ajudar a entender o significado da obra, já que todos os elementos manifestam um significado, mas também vamos ter que ser um pouco humildes em relação a isso. Nós vamos ter que aprender que, como se todos os elementos manifestam significados, nós vamos sempre descobrir novos significados naqueles elementos. Isso dá à obra uma permanente renovação. Ela permanentemente comunica coisas novas, objetos novos, situações novas para o leitor. Isso dá, vamos dizer assim, uma enorme vitalidade a ela e que decorre desses dois, vamos dizer assim, da utilização pelo escritor das potencialidades da linguagem organizadas a partir desses dois eixos. A estrutura do texto literário. Vamos entender a estrutura do texto literário numa obra de arte a partir de um poema de Cassiano Ricardo que vocês vão ouvir agora. Rua torta, lua morta, tua porta. Esse poema é do brasileiro Cassiano Ricardo. Ele foi escrito nos anos 50, nos anos 60 e se chama Serenata Sintética. Vocês veem que ele se compõe de um título, Serenata Sintética, de 6 linhas. Em cada linha nós temos uma palavra. Portanto, ele tem 6 versos. Esse poema, ele se compõe de 6 linhas, como eu disse, e nós vamos primeiro pensá-lo a partir dos elementos que o Lotman chama de paradigmáticos, do eixo paradigmático. O eixo paradigmático inclui elementos fonológicos, elementos lexicais e elementos métricos, os elementos típicos da poesia, que são o verso, a rima e a silabação. Então, vamos dizer assim, esse é o contexto dos elementos que compõem o eixo paradigmático, que é o que nós vamos examinar. Então vamos pensar primeiro os elementos fonológicos, né? Vocês veem que ele é composto de 6 linhas e nós temos uma rima que nós chamaríamos AB, 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 quer dizer, rua, verso 1, rima com o verso 3, lua, e o verso 5, tua. E depois nós temos outra rima entre torta, morta e porta. São elementos fônicos que aparecem através da repetição das sílabas finais de cada um dos versos que formam, vamos dizer assim, essa constituição fônica. Pela repetição fônica, nós já podemos formar 2 grupos de conteúdo, vamos dizer assim, 2 grupos semânticos. Um dado pela sequência rua, lua, tua, e outro por torta, morta e porta, né? Nós podemos separar isso em 2 contextos que provém justamente da repetição devido à rima, devido, portanto, os elementos fônicos. Há outros elementos fônicos que nós podemos destacar, inclusive, que aproximam essas palavras, né? A presença das consoantes que iniciam a cada uma das palavras em cada um dos versos, né? O morta e o porta tem essa semelhança de consoantes oclusivas e ainda que torta parta de uma consoante linguodental, ela não necessariamente sai fora do esquema das oclusivas nesse caso, né?
Por sua vez, rua, lua e tua, elas têm essa semelhança entre as consoantes que iniciam os versos, já que nenhuma delas é oclusiva e todas elas abrem, tem uma abertura de emissão. Nós temos, por outro lado, o grupo das palavras podem ser aproximados pelo lado morfológico, né? Depois da perspectiva fonológica, nós podemos pensar o eixo paradigmático sob a ótica da morfologia. Então, nesse caso, nós temos substantivos, substantivo lua, porta e rua, nós temos 2 adjetivos, torta e morta, e um pronome possessivo, tua. Então, nós teríamos um outro arranjo de palavras que vai aproximar, então, os vocábulos pela sua designação morfológica. Substantivos, adjetivos e um pronome possessivo que fica com uma espécie assim, deslocada, uma espécie de figura deslocada dentro desse contexto, né? A rua e a lua formam um cenário, são substantivos que apontam para o espaço. Nós temos 2 adjetivos que qualificam esse tipo de rua, a rua é torta e a lua é morta, e a porta é indicada pelo pronome possessivo tua, meio que afastando do mesmo contexto, já que é indicado por esse outro tipo de categoria morfológica. Se nós quiséssemos, inclusive, nós poderíamos compor esse poema de outra maneira, trocando até as designações, né? Quer dizer, se rua e lua pertencem ao mesmo contexto e torta e morta também ao mesmo contexto, nós podemos fazer um cruzamento. A rua é morta e a lua é torta. Essa semelhança fônica, ela nos permite esse aspecto, né? Nós podemos até, eu não me referi quando falamos da fonologia, mas de rua para lua, há uma diferença muito pequena e algumas pessoas, inclusive, não conseguem emitir a consoante R, e o rua se transforma quando substituído pelo L, né? O L é uma deformação do R, na própria lua. Então, entre a rua e a lua se estabelece uma equivalência muito grande, portanto, uma equivalência que se replica no torta e no morta. Vocês vejam que nós estamos trabalhando com questões de semelhanças e equivalências exclusivamente no plano léxico, morfológico e no plano fonológico. E essas equivalências, elas vão nos indicar uma série de jogos, de processos que o escritor usa aqui, constituindo uma espécie de universo, um universo bastante rico, embora, pode-se ver logo, né, ele lida apenas com 6 vocábulos e 6 versos. Então, isso é uma propriedade sintética, vamos dizer assim, de extremo enxugamento poético e que o poeta se permite porque ele extrai uma série de significados a partir do modo como ele constitui o seu poema. O elemento da síntese, por sua vez, ele está apontado lá no título, né? Serenata sintética. Nós não nos referimos propriamente ao título, mas podemos voltar a ele agora, né? O título, ele chama Serenata sintética, ele estabelece uma equivalência fônica entre as duas palavras, na medida em que elas começam pela mesma sibilante surda, serenata sintética. Ele usa também o mesmo número de sílabas em cada uma das palavras e, portanto, estabelece também uma equivalência entre elas. E é curioso, dentro desse poema, serenata e sintética são as palavras mais longas. Elas têm cada uma 4 sílabas, mas formam, se nós pensarmos num verso, elas formam um verso de 6 sílabas. Né? Serenata sintética, passando do campo do título para verso, ele se transforma num verso de 6 sílabas, como se ele mimetizasse os 6 versos do poema inteiro. Eu estou chamando a atenção para todos esses pontos e insisto num aspecto: tudo isso decorre do caráter, vamos dizer assim, das equivalências que o poema estabelece entre os seus elementos constituintes. Vocês vejam, ele extrai uma série de possibilidades de expressão apenas da relação entre as palavras que formam esse poema. É um dos poemas mais curtos que nós conhecemos na língua portuguesa. No entanto, ele vai constituindo uma rede de associações através das suas propriedades. Esse é um modo como nós podemos exemplificar o conceito de eixo paradigmático de que fala o Yuri Lotman.
Assim, nós começamos, a partir do poema do Cassiano Ricardo, a aplicar aquilo que o Lotman entende como a metodologia ou como o processo que ele propõe para nós entendermos um texto literário. Há uma primeira etapa, essa primeira etapa se refere à discriminação dos elementos que compõem o eixo paradigmático, né? O primeiro que nós examinamos pode dizer respeito ao título, não precisa necessariamente ser o título, mas nós não podemos deixar de levar em conta, inclusive, o título de uma obra. É uma escolha específica que o autor faz e, às vezes, ela já dá a dica. Há, claro, que poemas sem título. O fato de um poema não ter um título é também uma indicação, porque, como nós falamos desde o início, o eixo paradigmático ele aponta para semelhanças, equivalências, mas também para as diferenças. E, neste caso, o poema ele vai escolher não ter um título. Então, nesse caso, nós temos um título, Serenata Sintética, que é altamente expressivo porque, de certa maneira, ele é maior que o próprio poema. Ele tem palavras mais extensas e tem também, vamos dizer assim, um conteúdo que amplia aquilo que está sendo proposto. Nós vamos entender o conteúdo dos versos seguintes a partir daquilo que o título aponta. Pertence ainda a essa etapa nós pensarmos a estrofe, né, ou as estrofes, no caso de um poema que use esse recurso. Nesse caso, nós temos, no poema do Cassiano Ricardo, nós temos, apesar de apenas 6 palavras, nós temos 3 estrofes. E nós temos ainda, dentro dessa estrofe, a rima interna, lua, tua e rua, e temos a rima ao final do verso, morta, torta e porta. Rua torta, lua morta, tua porta. Examinados a estrofe, a rima, esses recursos, vamos dizer assim, da versificação propriamente dita, nós temos que nos deter sobre os elementos fonológicos. Tudo isso faz parte dessa primeira etapa. Então nós procuramos chamar a atenção das semelhanças e diferenças na construção fônica dos versos ímpares e dos versos pares. Então nos versos ímpares nós temos uma abertura entre R, L e T, essas consoantes, que estabelecem uma relação de semelhança e também de contradição. Nós, nos versos, por sua vez, nos versos pares, os versos 2, 4 e 6, nós vamos ter as outras consoantes, as consoantes que apontam por um certo tipo de fechamento dado pela presença da oclusiva M e da oclusiva P. Eu vou insistir também, no caso das semelhanças fônicas, nessas rimas que se estabelecem, porque se nós olharmos o poema na sequência das rimas, nós temos a constituição de um certo universo, a rua, a lua e a tua, entrando a presença desse sujeito, e de outro, a porta associada à morte e essa noção de que algo não está correto porque algo é torto. Pertence, portanto, ao eixo paradigmático e, sobretudo, à metodologia que o Lotman destaca, a verificação dessas repetições e a identificação das diferenças. Vocês vejam que, pela identificação dessas repetições, pelo apontar das diferenças, nós vamos constituindo alguns universos significativos dentro do texto que vão ser interpretados a partir do eixo sintagmático. Isso vai nos permitir a interpretação dos processos formais empregados. Eles não são gratuitos, eles realmente visam chamar a atenção do leitor ou do próprio poeta, ou enfim, de alguém com o qual o texto se comunique, para aquilo que o poeta quer dizer. O texto está dizendo alguma coisa e esse texto diz através não apenas da sequência linear das palavras, mas das novas relações que se estabelecem a partir dessas equivalências de que nós falamos. Nós procuramos insistir nessas outras articulações que as palavras passam a ter entre si depois de expressas pelo poeta. A segunda etapa, por sua vez, ela tem a ver com o eixo sintagmático. O eixo sintagmático é o eixo das combinações, é o eixo vamos dizer assim, do modo como as coisas se apresentam na sequência para nós. O eixo paradigmático nos permitiu ver as articulações que criam universos. Esses universos vão adquirir mais um sentido adicional, porque nós vamos nos deparar com eles na medida em que nós os lemos. O primeiro elemento que pertence a essa segunda etapa é o que o Lotman chama de moldura. Moldura é uma palavra que quer designar aqui vamos dizer assim, o recorte estabelecido
pelo poeta. É uma espécie assim de limite que ele dá ao seu mundo, o limite que ele dá ao mundo representado. Então esse mundo é autossuficiente, porque ele está fechado. Essa moldura significa isso. É como se ele traçasse um risco em torno ao texto e desse plena suficiência e autonomia ao mundo que ele representa, aquilo que nós lemos e, portanto, que nós vemos através da obra. O primeiro aspecto que ele destaca é o que ele chama de um espaço artístico. O espaço artístico não precisa ser necessariamente físico, ele não precisa ser necessariamente o espaço naquela concepção imediata que nós temos. No caso do poema do Cassiano, isso até acontece, né? Nós vemos que ele desenha, inclusive, é como se ele desenhasse um quadro. Portanto, as palavras aqui, moldura e espaço, elas têm uma configuração realmente visual, né? Ele compõe, nós podemos dizer assim, que ele compõe uma figura em que nós facilmente identificamos o cenário que ele monta. Então aqui espaço tem um duplo significado. Tanto se refere ao universo criado pelo poeta, quanto especificamente a esse cenário que nós facilmente visualizamos, né? Nós facilmente temos condições de pensar a rua, a lua, a porta e um ambiente soturno, de alguma maneira. O Lotman também destaca um fator que eu gostaria de insistir, é o que ele chama de trama, a trama. Nós estamos acostumados a pensar na trama, intriga, ação, a propósito de textos narrativos. É muito fácil pensar na trama de uma novela de televisão, ou de um romance, ou de um conto. Nós sabemos que conta alguma história. Mas quando nós nos deparamos com um poema, às vezes isso não é tão visível, mas nós vamos ver que é possível identificar a trama nesse poema do Cassiano com toda a sua, vamos dizer assim, o seu caráter extremamente sintético. Vamos pensar no cenário que o poeta desenha para nós, né? Nós temos uma rua, essa rua é torta, nós temos uma lua, nós temos uma porta. Essa lua, ele diz que é morta, a porta vem acompanhado de uma palavrinha que nós tínhamos deixado ali de reserva, é o pronome possessivo tua. É um pronomezinho que rima com rua e rima com lua, portanto ele é útil para a constituição fônica, mas ele traz aqui um segundo sujeito. Quando a pessoa usa o tua, ela indica duas pessoas. O eu, que sabe que tem o outro ali do lado, e esse outro é o tu, previsto no pronome possessivo. Há uma relação, portanto, entre duas pessoas, né? Nós podemos pensar que o poeta está fazendo essa serenata para uma outra pessoa. Agora, o ambiente é, como nós já observamos também, extremamente soturno. Ele é um ambiente em que predomina a morte e a rua torta. Portanto, não é de se imaginar que seja algo muito aprazível, muito agradável, né? Então, isso estabelece não apenas uma trama, o poeta ou um sujeito que deseja fazer uma serenata, mas supõe um acontecimento que talvez esteja no seu limiar, né? Nós podemos supor que se há morte, se a lua é morta, se a rua é torta e a porta está ali, nós podemos imaginar que esse poeta, esse sujeito, se encontra perante um limiar, e esse limiar pode ser a própria morte. Então nós podemos supor uma trama escondida no fundo dessa narrativa, né, desse poema. É uma trama em que fala de alguém que está, eventualmente, diante de um cenário, de uma situação de limite, e se essa porta se abrir, ele pode chegar à sua morte, ou chegar a uma outra pessoa, ou chegar a uma outra condição. O modo como nós vamos interpretar aonde ele vai chegar pode ficar a nosso critério, nós podemos interpretar conforme as nossas próprias experiências. Mas o que nós não podemos deixar de reconhecer é que existe a proposta de uma passagem. É essa passagem, uma passagem da situação do sujeito que diz o poema para aquele com o qual ele quer se encontrar, é que vai nos dar a trama. Isso supõe também que nós temos personagens aí, nós temos dois sujeitos. Eu estou falando de sujeitos porque pode ser eventualmente um poeta e pode ser algo como a morte. Pode ser o sujeito, o poeta, aquele que fala, pode ser a sua amada, mas de qualquer forma nós estamos lidando com duas figuras, e essas duas figuras nós vamos chamar de personagens. Essas personagens pertencem também ao eixo sintagmático. O eixo sintagmático supõe ainda um quarto elemento, o ponto de vista.
Esse elemento, o ponto de vista, o foco, o ângulo com que as questões são apresentadas, seguidamente é associado à narrativa. Mas nesse poema é fácil nós percebermos que há até dois pontos de vista. E isso nos dá, vamos dizer assim, mais um elemento da riqueza semântica dos versos de Cassiano Ricardo. Quer dizer, nós temos um ponto de vista que é o do poeta, o que diz tua porta. É diante desta porta que se encontra o eu que fala. Mas nós temos um outro ponto de vista, vamos dizer assim, externo. O ponto de vista que mostra esse cenário, que fala da lua, que fala da rua torta. É como se fosse um ponto de vista que estivesse acima do próprio poeta, interagindo com o poeta. Então nós temos também aqui ângulos diversos, o ângulo do poeta perante a porta, o nosso ângulo que vemos todo esse espaço se desenhando e o poeta diante desse limiar. Vocês veem, portanto, que esses elementos que o Lotman aponta, próprios ao ponto de vista, se referem à construção do poema na sua linearidade, daquilo que ele conta e que nós podemos entender destacando esses tópicos que ele chama a atenção. Todos esses aspectos que nós destacamos até aqui, relativos à construção do poema, levam em conta a identidade interna do poema, aquilo que são os seus elementos intrínsecos, aquilo que formam a sua estrutura. Mas o Lotman está consciente de que o poema não vive sozinho no espaço. Uma obra de arte, ela interage não apenas com o universo do leitor, mas interage com a sociedade e com a tradição. Então ele faz questão de destacar essa relação que o poema estabelece, ou qualquer obra literária, com as normas vigentes. Normas estéticas e identidade do poema. Eu queria chamar a atenção para o título do livro cujas ideias eu estou aqui apresentando. Ele se chama A Estrutura do Texto Artístico. Sobre a estrutura nós já falamos, ela se funda no funcionamento desses dois eixos, o eixo sintagmático e o eixo paradigmático. O elemento artístico, que está no título do livro, o texto é artístico, decorre do agenciamento de todos esses dados. Quer dizer, quanto mais o texto apresentar elementos comunicativos a partir do seu sistema particular, mais rico ele vai ser. Mas o texto também interage, como eu falei, com padrões vigentes. E o texto vai se identificar, ou ele vai assumir a sua identidade, a sua particularidade, desde a contradição que ele estabelece com as normas já dominantes. Aproveitando uma lição que vem desde os formalistas e passa pelo estruturalismo tcheco, o Lotman também destaca esse fator muito importante da literatura e das obras em específico, as obras particulares, é o fato de que elas não reproduzem as normas dominantes, elas vão contradizer os padrões, e ao contradizer os padrões, elas assumem a sua peculiaridade, a sua identidade. Assim, o livro do Lotman ele nos dá uma noção sobre como pensar o texto literário, como examiná-lo, procurando valorizar os seus elementos internos, mas também é importante para nós pensarmos o lugar do texto na história da literatura. Para a gente pensar esse lugar do texto na história da literatura, nós vamos ter que examinar também as relações entre a obra e as normas vigentes e chegar à conclusão sobre o tanto de inovador, o tanto de, interessante que ele tem. No texto do Cassiano Ricardo, por exemplo, que nós procuramos examinar detidamente aqui, vocês vejam, ele é um texto curto, sintético e sobre o qual podemos falar tanto. Dizer tantas coisas, e há mais outras que certamente vocês vão identificar quando se detiverem sobre ele. Cassiano Ricardo contesta valores tradicionais da metrificação e da versificação, ao utilizar os processos sintéticos que antecipa no título. Ele vai representar também, na história da literatura brasileira, um momento em que o concretismo, uma tendência da nossa literatura, busca explorar ao máximo as virtualidades de cada palavra, sem se preocupar com as formas tradicionais, com o verso, com a rima. Então, mesmo de uma forma bastante enxuta, bastante sintética, o Cassiano contesta valores tradicionais da metrificação, da rima, e apresenta uma outra possibilidade de criação que se abre como sugestão aos escritores da sua geração e posteriores. Nós vemos, portanto, como os elementos, como a proposta metodológica do Lotman é útil para nós compreendermos a estrutura da obra literária e também para compreendermos o lugar de uma obra na história da literatura.
A obra do Lotman, chama A Estrutura do Texto Artístico, ela é extremamente rica e nós procuramos aqui resumi-la. Acho que é uma leitura fundamental e que eu recomendo que vocês levem adiante. O livro está publicado em português e essa edição é acessível a todos, até pela linguagem do autor. Espero que vocês possam adquiri-la, possam estudá-la e certamente terão ótimas indicações para se aprofundarem no estudo da estrutura do texto artístico.